Olá! Hoje vamos mergulhar na complexa maquinaria do Estado, olhando para três engrenagens que precisam trabalhar juntas: o dinheiro, a responsabilidade e a eficiência. Isso mesmo. Vamos investigar como o Estado se financia e, às vezes, até abrir mão de cobrar impostos. Depois, vamos ver o que acontece quando o Estado, em sua atuação, causa prejuízos a alguém e, bom, precisa pagar por isso. E, por fim, vamos entrar na sala de máquinas da contabilidade para entender como se mede o custo e a eficiência dos serviços que chegam até nós. A ideia é conectar os pontos entre direito e contabilidade para ter uma visão mais clara de como o setor público funciona. Vamos nessa? Vamos lá. Tudo bem, vamos começar pelo começo. O dinheiro. Nosso primeiro ponto é o 1, Direito Tributário DT, com o tema Exclusão do Crédito Tributário, Isenção e Anistia. A ideia de que o governo pode simplesmente perdoar uma dívida de imposto soa quase estranha. Como isso funciona? É uma ferramenta poderosa, mas, assim, muito bem definida em lei. Depois que a dívida tributária existe, ou seja, o crédito foi constituído, a lei prevê duas formas principais de impedir a cobrança, sem apagar a dívida em si. Impedir a cobrança, não apagar a dívida. Certo. Exato. E as duas formas são a isenção e a anistia. A melhor forma de entender é com uma analogia. Pense numa multa de trânsito. A anistia seria como o governo perdoar os pontos na sua carteira, sabe? A penalidade pela infração. Ah, ok. Mas o valor da multa, que é a dívida principal, você ainda teria que pagar. Entendi. A anistia foca na punição, na multa. E a isenção? A isenção, usando a mesma analogia, seria como cancelar a multa inteira. Ela ataca a dívida principal, o tributo em si. Então, a anistia perdoa a penalidade, a isenção dispensa o pagamento do tributo. Perfeito. E é crucial entender que, em ambos os casos, o crédito tributário existiu. Ele não é extinto. A lei apenas cria um obstáculo que impede o fisco de fazer a cobrança. E essa regra está no Código Tributário Nacional, que no seu artigo 175 diz exatamente isso. Excluem o crédito tributário 1, a isenção, 2, a anistia. Ok, a distinção faz sentido. Mas isso me leva a uma outra dúvida. Quem tem o poder de dar esse perdão? Um prefeito pode, por exemplo, conceder isenção de um imposto federal para atrair uma empresa para a cidade dele? De jeito nenhum. Aí entramos numa regra de ouro do federalismo brasileiro. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, gostei. Um ente da federação não pode dar isenção de um tributo que pertence a outro. Isso se chama isenção heterônoma e é expressamente proibido. A ideia é justamente evitar a bagunça, sabe? Evitar que a União, que é mais forte, possa interferir na arrecadação dos municípios e estados. A própria Constituição Federal colocou uma trava nisso. E o que a Constituição diz exatamente? O texto é bem direto. O artigo 151, inciso 3 da Constituição, diz o seguinte: é vedado à União, inciso 3, instituir isenções de tributos da competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. É uma proteção da autonomia financeira de cada ente, então. Exatamente, uma proteção. O Supremo Tribunal Federal já reforçou isso inúmeras vezes, deixando claro que ninguém pode fazer favor com o chapéu alheio. Essa ideia de uma proteção vinda direto da Constituição me lembra outra figura, a imunidade tributária, que vemos para templos religiosos, partidos políticos. É a mesma coisa que a isenção, porque muitas vezes os termos são usados como sinônimos. É uma das confusões mais comuns, mas a diferença é, assim, gigantesca. A imunidade é um escudo constitucional. Ela é tão forte que impede até mesmo a criação da lei que cobraria o tributo para aquela situação específica. Nossa! O poder de tributar ali é bloqueado na raiz pela Constituição. A isenção é bem diferente. O poder de tributar existe, o imposto é criado por lei, mas uma outra lei, uma lei comum, vem e diz, ok, para este caso específico, o pagamento está dispensado. Então, a imunidade é uma limitação muito mais fundamental, quase uma cláusula pétrea, enquanto a isenção é uma opção política, que pode ser dada e, imagino, retirada. Exatamente. Como a isenção nasce de uma lei comum,
A regra geral é que ela pode ser revogada a qualquer momento. Se um governo deu uma isenção hoje, o próximo pode vir e revogá-la. Uhum. A imunidade não. Ela só pode ser alterada por uma emenda à Constituição. Um processo muito mais difícil. O artigo 178 do Código Tributário Nacional deixa isso claro. Ele diz: a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo. Perfeito. E falando em benefícios e leis, vamos avançar para o nosso segundo tópico. 2. Legislação tributária, LT, com o tema Benefícios e incentivos fiscais. Essa história de um Estado conceder benefícios para atrair empresas me lembra da famosa guerra fiscal do ICMS. Na prática, era uma bagunça completa, certo? Um Estado tentando roubar uma fábrica do outro era exatamente isso, uma verdadeira corrida para o fundo do poço. Um Estado oferecia um benefício fiscal de ICMS de forma unilateral para atrair um investimento. O Estado vizinho, para não perder a empresa, oferecia um benefício ainda maior. E no fim, todos saíam perdendo, imagino. Abrindo mão de receita é importante para financiar serviços públicos. Exato. Numa competição predatória. E o grande problema é que isso era inconstitucional. Inconstitucional por quê? Porque a Constituição determina que qualquer benefício de ICMS, que é o principal imposto estadual, precisa ser aprovado de forma unânime por todos os estados. Ah, por meio daquele conselho, o CONFAZ. Isso, o Conselho Nacional de Política Fazendária. A ideia é que a decisão seja coletiva, para não virar essa guerra, né? O que acontecia é que os estados simplesmente ignoravam essa regra. E como se resolve um impasse que durou décadas com bilhões em reais em benefícios concedidos de forma irregular? Não dava para simplesmente cancelar tudo. Seria o caos econômico e jurídico. Milhares de empresas que receberam os benefícios de boa-fé seriam autuadas. Por isso, a solução foi política. Em 2017, a Lei Complementar 160 funcionou como uma espécie de anistia geral. Uma anistia. Sim. Ela permitiu que os estados perdoassem uns aos outros e validassem todos aqueles benefícios concedidos no passado, desde que fossem registrados e publicados no CONFAZ. Foi uma forma de colocar um ponto final na guerra, validar o que foi feito e estabelecer regras mais claras para o futuro. Uma trégua necessária, então. Com certeza. Então, resumindo esse primeiro bloco, fica clara uma tensão constante. O Estado tem o poder de abrir mão de receita, seja perdoando multas com a anistia ou dispensando o tributo com a isenção. Mas esse poder é rigidamente controlado pela Constituição para que um governador ou prefeito não desequilibre o pacto federativo, como vimos na caótica guerra fiscal. São freios constitucionais para evitar o populismo fiscal e a competição predatória. Exato. Ok, então já estabelecemos como o Estado se financia e como ele pode, de forma controlada, abrir mão de receita. Mas a relação Estado-cidadão não é só essa. Às vezes o Estado, ao agir, causa um prejuízo. E aí a história se inverte. Em vez de receber dinheiro, ele tem que pagar. É aqui que entramos no nosso próximo grande tema. Começando pelo item 3, Direito Administrativo da A, com o tema Responsabilidade Civil do Estado, Evolução Histórica. Nem sempre foi assim, certo? A ideia de processar o Estado é algo relativamente moderno. Muito moderno. Durante séculos vigorou a ideia de que o rei não errava. O Estado era irresponsável, intocável. Depois, passamos por uma fase em que até se admitia a responsabilidade, mas era preciso provar a culpa pessoal do agente público, o que era, extremamente difícil. E hoje o Brasil adota uma das teorias mais avançadas, a do risco administrativo. E o que isso significa na prática? Significa que a responsabilidade do Estado por suas ações é objetiva. A regra é simples, quase como a de uma loja. Quebrou, pagou. Certo. Se uma ação de um agente público agindo em nome do Estado causar um dano a um terceiro, o Estado tem o dever de indenizar. Ponto. Não se discute se o agente teve intenção, se foi negligente ou imprudente. Basta provar a ação, o dano e a ligação entre os dois. Exatamente. A ação do Estado, o dano que a pessoa sofreu e o nexo de causalidade, a ligação entre um e outro. Isso dá uma proteção muito grande ao cidadão.
Mas essa responsabilidade é absoluta? Não existe nenhuma situação em que o Estado possa se eximir de pagar? Não, não é absoluta. A principal defesa do Estado é tentar quebrar o nexo de causalidade, provando, por exemplo, que o dano foi causado por culpa exclusiva da vítima. Ah, claro. Se uma pessoa deliberadamente se joga na frente de uma viatura policial, não há como responsabilizar o Estado. O dano não foi causado pela ação estatal, mas pela ação da própria vítima. Certo, culpa exclusiva da vítima exclui a responsabilidade, mas e se a culpa for dividida? Por exemplo, a viatura estava um pouco acima da velocidade, mas o pedestre também atravessou fora da faixa. Nesse caso de culpa concorrente, a responsabilidade do Estado não é excluída, mas ela é atenuada. Atenuada. Isso. O juiz vai avaliar o grau de culpa de cada um e determinar que a indenização seja reduzida na proporção da culpa da vítima. É uma solução de equilíbrio que divide a responsabilidade pelo prejuízo. Até aqui, falamos de quando o Estado faz alguma coisa. Mas e o contrário? Quando o dano acontece por uma omissão do Estado? Um buraco na rua que não foi consertado e causa um acidente grave. A responsabilidade continua sendo objetiva nesse esquema quebrou-pagou? Em regra, não. E aqui a lógica muda completamente. Para os danos causados por omissão, a teoria que prevalece no Brasil é a da responsabilidade subjetiva, baseada na culpa do serviço. Subjetiva. O que isso quer dizer? Nesse caso, não basta provar o dano e a omissão. O cidadão precisa demonstrar que o serviço público falhou, não funcionou, funcionou mal ou funcionou atrasado. É preciso provar que o Estado tinha o dever de agir e foi negligente. Mas isso não parece um pouco injusto? Coloca um fardo enorme nas costas da vítima, que além de ter sofrido dano, ainda precisa provar que a máquina pública foi negligente. É um debate constante. O fardo da prova é, sem dúvida, maior para o cidadão. A justificativa para essa diferença é que, se o Estado fosse responsabilizado objetivamente por toda e qualquer omissão, a administração pública poderia ficar paralisada pelo medo de processos, sabe? Faz sentido, mas há uma exceção importante. Quando o Estado tem um dever específico de proteção sobre algo ou alguém, como a guarda de um preso numa penitenciária, se esse preso foge e causa um dano, ou se ele é morto dentro da cela, a jurisprudência entende que a responsabilidade do Estado volta a ser objetiva, mesmo sendo uma omissão. Resumindo este bloco, então, a responsabilidade do Estado evoluiu muito. Hoje, a regra geral para suas ações é clara e objetiva, protegendo o cidadão. Ele assume o risco de suas atividades. Isso. Mas quando o Estado peca pela omissão, a conversa muda. E o cidadão precisa provar que houve uma falha clara no serviço. É um equilíbrio delicado entre proteger o indivíduo e não inviabilizar a gestão pública. Perfeitamente resumido. Essa discussão sobre a falha no serviço me leva diretamente à nossa próxima questão. Como a gente mede, afinal, se um serviço público está funcionando bem? Ou, antes disso, quanto ele realmente custa? É aqui a contabilidade entra na nossa análise. Vamos para o nosso último grande tema, o item 4, Contabilidade de Custos, CGC, com o tema Apropriação dos Custos à Produção, Conceito e Critérios. Imagino que, como numa empresa, o desafio seja descobrir o custo real das coisas. Exatamente. Se uma prefeitura presta um serviço de vacinação, é fácil calcular o custo direto. O valor da vacina, da seringa, da luva do enfermeiro. O que é usado diretamente ali. Isso. O desafio está nos custos indiretos. O aluguel do posto de saúde, a conta de luz, o salário do diretor do hospital. Todos esses custos beneficiam a vacinação, a consulta de rotina, o atendimento de emergência. Como você divide ou rateia esse aluguel entre cada um desses serviços? E essa divisão, esse rateio, imagino que seja a parte mais subjetiva e talvez arbitrária do processo. É o ponto mais delicado. É o calcanhar de Aquiles da contabilidade de custos tradicional. A escolha do critério de rateio pode distorcer completamente a percepção do custo. Se você divide a conta de luz pelo número de pacientes, pode chegar a uma conclusão.
Se dividir pelo tempo de atendimento, a outra. E existe um jeito mais inteligente de fazer isso que nos dê uma visão mais próxima da realidade? Especialmente no setor público, onde queremos saber o custo real de cada serviço prestado ao cidadão. Sim, e essa é a grande revolução proposta pelo custeio baseado em atividades, o famoso ABC. A lógica do ABC é genial de tão simples. Ah, já ouvi falar. Em vez de alocar os custos indiretos direto para os serviços, ele dá um passo para trás. Primeiro, ele aloca os custos para as atividades que os consomem. Por exemplo, o custo com o pessoal da limpeza é alocado para a atividade de manter o ambiente limpo. Certo. Depois, ele mede quanto cada serviço final consome daquela atividade. Um centro cirúrgico consome muito mais da atividade de manter o ambiente limpo do que o balcão de informações, concorda? Totalmente. Então ele rastreia o que de fato causa o custo em vez de usar um critério de rateio genérico. É como um raio-x muito mais preciso da operação. Perfeito, é essa a palavra, precisão. No setor público, isso é uma ferramenta de gestão poderosíssima. Permite que um gestor saiba, com a precisão impressionante, o custo real de emitir um alvará, de fazer uma cirurgia, de manter um aluno na escola. Com essa informação, ele pode identificar gargalos, desperdícios, atividades que não agregam valor. Exatamente. Isso soa incrível, mas também incrivelmente complexo de implementar. Para uma prefeitura de uma cidade pequena, isso é viável? Não corre o risco de o remédio para a falta de informação ser mais caro que a doença? É um ponto válido. A implementação do ABC exige um mapeamento de processos detalhado, sistemas de informação robustos. Por isso, é importante entender que ele é, acima de tudo, uma ferramenta gerencial. Para a tomada de decisão interna. Isso. Não é necessariamente o método usado para o balanço oficial que segue regras mais rígidas. Mas para o gestor que quer de fato entender e melhorar sua operação, o esforço se paga. Falando em coisas difíceis de medir e conceitos do mundo corporativo, vamos para o nosso último ponto, o ativo intangível. O que acontece com um conceito como o goodwill no setor público? Primeiro vamos definir. Um ativo intangível é algo valioso que a entidade possui, que não é dinheiro e não tem corpo físico. Uma patente, uma licença de software, uma marca. Ok. O goodwill é um tipo muito específico de intangível. Pensa assim, você vai comprar um restaurante famoso. Você não paga só pelas mesas, cadeiras e fornos. Você paga um valor extra pela marca, pela clientela fiel, pela reputação. Certo? Esse ágio, esse valor extra que você paga pela expectativa de lucros futuros, é o goodwill. Agora, pense no setor público. Uma prefeitura compra um hospital de outra, uma secretaria é vendida para outra esperando lucros futuros. Não faz o menor sentido. Pois é, as transações no setor público não têm essa lógica de mercado, de expectativa de rentabilidade. Por isso, a norma de contabilidade pública brasileira é muito clara. O goodwill gerado internamente, ou seja, a boa reputação de um órgão, não deve ser reconhecido como um ativo no balanço. Simplesmente não se aplica. Entendido. Ao conectar esses três campos, a gente percebe um padrão muito claro. O direito tributário define como o Estado obtém os recursos para agir, o direito administrativo estabelece as regras de como ele é responsabilizado quando age. Certo. E a contabilidade de custos, no fim da linha, nos dá as ferramentas para medir se ele está usando esses recursos de forma eficiente. São três faces da mesma e complexa relação entre o Estado e a sociedade. E isso nos deixa como uma reflexão final. Se a contabilidade, por meio de ferramentas como o custeio baseado em atividades, pode de fato revelar o custo real e detalhado de cada serviço público, desde a emissão de um documento até um procedimento hospitalar, o que aconteceria se essa informação estivesse disponível de forma clara e acessível para cada cidadão? Como a ampla divulgação desses custos poderia transformar o debate sobre a eficiência do Estado e as nossas prioridades no uso do dinheiro público? Fica a provocação.